Todo mundo precisava de uma catarse naquele show. Ficamos juntos por 9 anos e é por isso que nós o detonamos. Isso, mais o fato de que eu não queria que ninguém fizesse um filme de quinta categoria em Walnut Grove. Michael Landon simplesmente chocou a todos com uma verdade de cair o queixo sobre o motivo pelo qual Little House on the Prairie foi realmente cancelada. E confie em nós, não é nada parecido com o que alguém esperava. Então, o que ele finalmente revelou, depois de anos de silêncio? O que realmente estava acontecendo nos bastidores? A verdade é muito mais surpreendente do que qualquer um imaginava e pode mudar para sempre a forma como você vê o programa. E sobre aquele explosivo final de temporada? Por que terminou daquele jeito? Fique conosco, porque isso não é apenas um final de temporada. É sobre a verdade não contada por trás de um dos programas mais queridos da América. Uma história simples se tornou um tesouro da televisão. Muito antes dos reality shows, das estrelas virais do TikTok ou das sitcoms engraçadas com trilhas de risadas altas, existia um programa chamado Little House on the Prairie. Se você viveu nos anos 1970, provavelmente conhece os programas de TV comuns, reconfortantes e com os quais nos identificamos. Eram algo especial que ficou no ar por quase 10 anos. Contava a história da família Ingalls, uma família simples, mas trabalhadora, vivendo na fronteira americana. O pai, Charles, foi interpretado pelo ator Michael Landon. Ele era gentil, sábio e forte. Ele era o coração do programa. Quando Little House on the Prairie começou em 1974, rapidamente se tornou um favorito em muitos lares nos Estados Unidos. As famílias adoravam assistir juntas porque tocava uma corda emocional nos espectadores. Era identificável, reconfortante e cheio de lições de vida sobre fazer a coisa certa. O programa foi baseado em livros escritos por Laura Ingalls Wilder. Ela contou histórias verdadeiras de sua infância, crescendo em uma pequena casa de madeira com seus pais e irmãs. O programa deu vida a essas memórias, de grandes tempestades de neve e incêndios florestais a momentos felizes e tristes. Um episódio poderia fazer você rir e o próximo poderia fazer você chorar. Mas, apesar de tudo, o amor, a fé e a família sempre os ajudaram a superar os momentos difíceis. O programa durou 9 temporadas e teve um total de 204 episódios. Isso é um monte de histórias da pradaria. Durante esse tempo, Little House on the Prairie se tornou um dos programas mais amados da TV. E aqui está algo que o fez realmente se destacar. O programa não evitou tópicos sérios ou difíceis. Falou sobre problemas da vida real como racismo, abuso de substâncias e álcool, pobreza, bullying e até mesmo a morte. Mas lidou com essas questões com cuidado de uma forma que tocou o coração das pessoas sem ser muito duro. É por isso que muitos espectadores se lembraram desses episódios mesmo anos depois. No final dos anos 1970, o elenco parecia uma verdadeira família, não apenas na tela, mas também nos bastidores. Eles passaram tanto tempo juntos que seu vínculo se tornou forte. Michael Landon, que interpretou o pai, garantiu que todos no set se sentissem apoiados. Ele queria que as histórias fossem reais e emotivas e esperava que todos colocassem o coração em seu trabalho. Muitos fãs pensaram que o programa continuaria para sempre, mas então ele terminou. E não um final qualquer. Terminou de forma chocante e inesquecível. No centro de tudo estava Michael Landon. A maioria das pessoas o conhecia como o gentil e amoroso Charles Ingalls no programa, mas nos bastidores, ele fazia muito mais do que atuar. Ele também era o principal roteirista, o diretor e o produtor executivo. Isso significa que ele ajudou a criar o programa inteiro, do início ao fim. Cada episódio, cada enredo e cada pedaço de diálogo tinham sua contribuição. De muitas maneiras, Little House on the Prairie era uma parte do coração e da mente de Michael Landon. Então, por que alguém que se importava tanto com o programa escolheria terminá-lo de uma forma tão chocante? E por que o programa foi cancelado?
especialmente quando ainda tinha muitos fãs leais que o amavam. A princípio, ninguém realmente sabia a resposta completa. Algumas pessoas pensaram que era porque a audiência estava caindo. Outros acreditavam que a rede de TV simplesmente queria algo novo. Mas anos depois, a verdadeira razão finalmente veio à tona e surpreendeu muitas pessoas. Neste vídeo, vamos explorar o que realmente aconteceu nos bastidores de Little House on the Prairie. Desde seu sucesso inicial até os problemas silenciosos que começaram a crescer nos bastidores e, finalmente, a surpreendente verdade por trás do motivo pelo qual o programa terminou daquela maneira. Mas antes de chegarmos a essa revelação, precisamos entender o homem que fez tudo acontecer. Michael Landon era mais do que uma estrela de televisão. Ele era um contador de histórias, um líder e alguém com razões muito pessoais para como Little House chegou ao fim. O homem por trás de Charles Ingalls. Antes de Michael Landon se tornar Charles Ingalls para milhões de telespectadores, ele era apenas um menino chamado Eugene Maurice Horowitz. Nascido em 31 de outubro de 1936 em Forest Hills, Queens, Nova York, a vida inicial de Landon estava longe de ser perfeita. Seu pai era publicitário de uma companhia de teatro e sua mãe era atriz. Embora pudesse soar como um lar emocionante, a infância de Michael foi profundamente afetada pelos desafios emocionais de sua mãe. Ele revelou mais tarde que ela tentou acabar com tudo várias vezes durante sua juventude, algo que deixou cicatrizes emocionais que ele carregou por toda a vida. Michael era uma criança quieta e sensível. Ele não tinha muitos amigos e muitas vezes se sentia como um estranho. Sua família acabou se mudando para Collingswood, Nova Jersey, onde ele passou a maior parte de sua adolescência. Foi lá, no ensino médio, que ele descobriu seu talento para o atletismo, principalmente o lançamento de dardo. Esse talento lhe rendeu uma bolsa de estudos para a Universidade do Sul da Califórnia. No entanto, uma grave lesão encerrou sua carreira esportiva antes mesmo de realmente começar. Essa reviravolta nos acontecimentos empurrou Landon para um caminho diferente: a atuação. Ele começou a fazer pequenos papéis na televisão e no cinema na década de 1950. Ele mudou seu nome para Michael Landon, depois de vê-lo em uma lista telefônica, pensando que soava mais como um ator de Hollywood. Sua grande chance veio em 1959, quando ele conseguiu o papel de Little Joe Cartwright em Bonanza, um dos westerns de maior duração na história da TV americana. Ele permaneceu em Bonanza por 14 anos e se tornou um nome conhecido. Mas o que o diferenciava não era apenas sua atuação. Era seu crescente interesse em escrever e dirigir. Landon era ambicioso e, o que é mais importante, ele queria ter controle sobre as histórias que contava. Esse controle se tornaria uma característica definidora em sua carreira posterior. Quando Bonanza terminou, Landon não desacelerou. Em vez disso, ele começou a desenvolver um novo projeto chamado Little House on the Prairie. Michael Landon trouxe uma profundidade emocional moderna para o programa. Ele não apenas atuou na série, ele dirigiu dezenas de episódios, escreveu muitos roteiros e serviu como produtor executivo. Isso era raro na televisão na época. A maioria dos atores aparecia, entregava suas falas e ia para casa. Mas Landon tratou o programa como se fosse sua responsabilidade. Ele acreditava nos valores que ele retratava: família, trabalho duro, fé e força moral. E ele queria ter certeza de que esses valores fossem transmitidos claramente em cada episódio. No set, Michael era conhecido por ser um líder rigoroso. Alguns o descreveram como exigente, mas muitos de seus colegas de elenco também falavam de sua bondade e lealdade. Melissa Gilbert, que interpretou Laura Ingalls, frequentemente se referia a ele como uma figura paterna na vida real. Ela uma vez disse: "Ele era mais do que um pai de TV.
Ele foi um pai de verdade para mim. Landon escalou muitos jovens atores e muitas vezes os apoiou além da tela, guiando-os não apenas na atuação, mas na vida. Enquanto isso, nem todos achavam fácil trabalhar com ele. Alguns atores sentiram que sua necessidade de controle dificultava a colaboração. Ele frequentemente fazia ajustes criativos durante as filmagens, o que alguns achavam desafiador, especialmente porque ele não buscava a opinião deles. Mas até mesmo seus críticos admitiram que o produto final, o programa em si, sempre foi sincero e profundamente genuíno. Isso porque, para Landon, Little House on the Prairie não era apenas entretenimento. Era uma forma de expressar suas crenças, seus ideais e até mesmo sua dor. Com o passar dos anos, o programa evoluiu. As crianças do programa cresceram, novos personagens foram introduzidos e a cidade de Walnut Grove começou a mudar. Landon permaneceu comprometido, no entanto, dirigindo mais episódios e continuando a interpretar Charles até as últimas temporadas. No entanto, nos bastidores, os desafios começaram a se acumular tanto com a emissora quanto dentro da própria produção, por trás das cortinas de Walnut Grove. No momento em que Little House on the Prairie estava na TV há vários anos, já era um dos programas favoritos da América. Milhões de pessoas o assistiam todas as semanas, e ele se tornou um grande sucesso para a rede NBC. Na tela, a vida em Walnut Grove parecia pacífica e cheia de amor. Mas nos bastidores, as coisas nem sempre eram tão perfeitas quanto pareciam. Nas primeiras temporadas, o elenco e a equipe trabalharam bem juntos e criaram um forte senso de família no set. Depois que o programa terminou, muitos membros do elenco expressaram o quanto sentiam falta de fazer parte dele, Mas à medida que o programa avançava, novos problemas começaram a aparecer. Um grande problema veio da rede NBC. À medida que os anos 70 se transformavam nos anos 80, o público da TV estava mudando. Os espectadores queriam histórias mais rápidas, mais ação e mais drama. Novos programas eram mais ousados e, às vezes, mais intensos. A NBC começou a pressionar Michael Landon para tornar Little House mais emocionante e moderna para acompanhar os tempos. Mas Michael resistiu a essas mudanças. Ele acreditava em histórias simples e emotivas que focavam em valores familiares e bondade. Ele não queria adicionar reviravoltas dramáticas apenas para chamar a atenção ou aumentar a audiência. Ele sentia que Little House tinha uma mensagem clara e queria protegê-la. Isso o colocava em conflito com a NBC cada vez com mais frequência. Ao mesmo tempo, alguns atores do programa estavam começando a se sentir excluídos. Karen Grasso, que interpretou Caroline Ingalls, mais tarde compartilhou que sentia que seu papel ficou menor nas últimas temporadas. Ela até teve discussões com Landon sobre seu salário. Outros membros do elenco também notaram que o programa focava muito em Charles e Laura. Embora seus personagens não recebessem tanta atenção, não era porque Michael era egoísta. Era mais que ele queria se ater de perto à história em que acreditava. Mas ainda assim, causou alguma tensão. Houve também o problema da longa programação do programa. Michael Landon trabalhou muito e não tirou muitas folgas. Ele esperava o mesmo de todos os outros. Isso ajudou a manter o programa funcionando sem problemas, mas também deixava as pessoas cansadas. As longas horas e a pressão para fazer tudo exatamente certo tornaram difícil para alguns membros do elenco e da equipe acompanharem. Outro desafio era que as crianças do programa estavam crescendo. Laura não era mais a garotinha de tranças. Mary havia se casado e deixado a cidade. O programa teve que mudar com os personagens, mas nem todos os fãs gostaram disso. Alguns espectadores sentiram falta das histórias mais simples e antigas e começaram a parar de assistir. Lentamente, a audiência do programa começou a cair. Para tentar consertar isso, Michael e a emissora mudaram o nome do programa em 1979 para Little House.
A New Beginning. A história agora se concentra mais em Laura e seu marido, Almanzo, enquanto eles criam sua própria família. Michael não estava tanto na frente da câmera, e ele também abriu mão de algum controle nos bastidores. Mas mesmo com essas mudanças, as coisas não voltaram a ser como antes. Recapturar o charme original provou ser difícil. Durante esse tempo, Landon também estava passando por problemas em sua vida pessoal. Ele e sua segunda esposa, Lynn Know, estavam se divorciando após 19 anos de casamento. A notícia ganhou as manchetes e o estresse emocional pode ter afetado seu trabalho no programa. Alguns dos episódios posteriores começaram a parecer mais sombrios e sérios. Tópicos como morte, vício e tratamento injusto foram mostrados mais diretamente do que antes. Mesmo com todos esses desafios, Michael nunca desistiu de Little House. Ele ainda amava o programa e a mensagem que ele transmitia. Ele não queria que a emissora o cancelasse sem dar-lhe um adeus adequado. Ele queria ser quem decidiria como terminaria. É por isso que, quando chegou a hora, Michael Landon tomou uma decisão ousada. Ele planejou um episódio final que garantiria que ninguém jamais pudesse esquecer o programa. E ele queria ter certeza de que, se Little House tivesse que terminar, seria em seus termos, não nos de mais ninguém. A preparação foi lenta, mas poderosa. A tensão criativa, as lutas pessoais, a mudança de público, tudo isso levou a um momento final inesquecível. Ninguém esperava o que viria a seguir. O final que Michael criou se tornaria um dos finais mais chocantes da história da televisão. O chocante adeus final. Em meados da década de 1980, Little House on the Prairie havia encerrado seus episódios semanais regulares. Após 9 temporadas e centenas de momentos poderosos, a NBC decidiu fechar o livro sobre o amado programa. Mas Michael Landon não estava pronto para dizer adeus ainda. Ele tinha uma última história para contar, um adeus final que os fãs nunca esqueceriam. Esta história final veio como um filme para a TV chamado Little House, The Last Farewell. Foi ao ar em 6 de fevereiro de 1984. Para muitos fãs, foi um momento especial, mas triste. Eles estavam animados para ver os personagens mais uma vez, mas ninguém esperava como a história terminaria. O povo de Walnut Grove enfrenta a perda de sua cidade para um homem rico, mas em vez de desistir, eles decidem destruí-la eles mesmos. A maioria das pessoas pensou que o episódio final terminaria com um grande discurso, uma briga no tribunal, ou talvez uma surpresa feliz onde a cidade é salva. Mas Michael Landon tinha algo completamente diferente em mente. Em uma reviravolta surpreendente, o povo de Walnut Grove toma uma grande decisão. Se eles não podem ficar com sua cidade, então ninguém mais deveria tê-la. Assim, um por um, eles explodem os edifícios, suas casas, suas lojas e até mesmo sua igreja, não deixando nada para trás. Os fãs assistindo em casa ficaram chocados. Por que um programa tão gentil e amoroso terminaria com tudo sendo destruído? Para Michael Landon, não se tratava apenas de demolir edifícios. Tratava-se de encerrar a história de forma poderosa. Ele queria ter controle sobre como a série terminava. Ele queria que ficasse claro que este era realmente o fim. Ele também queria enviar uma mensagem não apenas para os fãs, mas para a emissora e para a indústria da televisão como um todo. Michael Landon não queria que Little House on the Prairie fosse trazida de volta anos depois de uma forma que não parecesse certa. Ele não queria spin-offs, reinícios ou novas versões que não permanecessem fiéis à mensagem do programa. Ao explodir Walnut Grove, ele garantiu que qualquer um que tentasse trazer o programa de volta teria que lidar com aquele final poderoso. Foi como colocar um grande e marcante ponto final na frase, um que ninguém poderia ignorar. A parte mais chocante foi que ele não apenas queimou os edifícios nos filmes, ele também fez isso na vida real.
Mas havia uma razão prática por trás dessa escolha. O cenário para o programa havia sido construído em um lugar chamado Big Sky Ranch, na Califórnia. Ele foi usado por muitos anos, e agora que o programa havia terminado, o cenário seria desmontado de qualquer maneira. Então, em vez de apenas remover os edifícios silenciosamente, Landon decidiu transformá-los em algo significativo, um momento dramático que viveria para sempre. Mas a razão mais profunda era pessoal. Para Michael Landon, Little House on the Prairie era mais do que apenas um programa de TV. Era uma grande parte de sua vida. Ele o havia escrito, dirigido, atuado nele e ajudou a moldar cada episódio. O programa refletia seus valores, seus desafios e as coisas em que ele acreditava, como amor, bondade e defender o que é certo. Então, quando o programa terminou, não foi apenas o fim de um trabalho. Pareceu o fim de um capítulo em sua própria vida. E ele queria que esse final fosse poderoso, emocionante e inesquecível. Ainda assim, as pessoas se perguntaram por anos por quê? Por que ele iria tão longe? Por que destruir a cidade inteira quando ele poderia ter simplesmente terminado a história silenciosamente? Talvez fosse porque ele queria proteger o legado de Little House. Talvez fosse porque ele estava lidando com lutas pessoais. Ou talvez ele simplesmente soubesse que a melhor maneira de dizer adeus é deixar uma memória duradoura, uma que ninguém jamais esqueceria. Michael Landon quebra seu silêncio sobre por que ele encerrou o programa. Por anos, os fãs se perguntaram por que Little House on the Prairie terminou da maneira que terminou. O grande final, a cidade sendo destruída, e o adeus silencioso, tudo pareceu tão repentino. As pessoas se perguntaram se era por causa da baixa audiência, ou talvez Michael Landon estivesse cansado, ou se algo mais profundo estava acontecendo. No início, Michael Landon não explicou muito, mas mais tarde, em entrevistas e palestras públicas, ele finalmente se abriu, e o que ele disse surpreendeu seus fãs. Vamos começar com a suposição óbvia. Audiência. Na 9ª temporada, a audiência do programa estava diminuindo. Não muito, mas o suficiente para a NBC começar a pensar em novos tipos de programas. A TV nos anos 1980 estava mudando, e as pessoas queriam grandes cidades, histórias rápidas e elencos mais jovens. A vida tranquila e simples em Walnut Grove não se encaixava mais. Mas aqui está a reviravolta. A NBC não cancelou Little House. Michael Landon cancelou. Sim, você ouviu direito. De acordo com Landon, a emissora ainda queria manter o programa. Eles já haviam mudado o nome para Little House, A New Beginning, com Laura e Almanzo como personagens principais. A NBC esperava que pudessem continuar a história sem Landon, mas Landon recusou. Em entrevistas à revista People e ao arquivo da televisão americana, Landon explicou sua escolha. Ele disse: "Eu não queria que outra pessoa viesse e pegasse a história onde paramos, fazendo-a de forma diferente sem o coração que colocamos nela. Isso teria parecido uma traição não apenas para mim, mas para o público." Para ele, Little House não era apenas um programa. Era algo em que ele colocou seu coração. Ele sabia como a TV funcionava. Ele havia visto emissoras assumirem programas, mudarem personagens e transformarem histórias significativas em algo superficial. E ele não queria que isso acontecesse com Little House. Então, quando a NBC demonstrou interesse em manter o programa vivo sem ele, ele tomou a ousada decisão de encerrá-lo completamente. É por isso que ele retornou para The Last Farewell. Embora ele não fosse mais a estrela principal, ele voltou não apenas para interpretar Charles Ingalls uma última vez, mas para garantir que o programa terminasse do jeito dele. Em outra entrevista à TV Guide, Landon disse algo poderoso. "Eu destruí a cidade porque não queria que eles destruíssem a memória. Não se tratava apenas de explodir edifícios, tratava-se de proteger algo especial. Não terminou aí. Michael Landon estava exausto. Dirigir o programa por 9 anos
o havia esgotado mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Ele disse mais tarde que não esperava que o programa fosse ao ar por tanto tempo. Ele deu tudo o que tinha para Little House, e quando chegou a hora de deixar ir, ele queria deixar ir completamente. Olhando para trás, as pessoas agora veem sua decisão com mais compreensão. Embora tenha sido dramático e doloroso, também foi corajoso e honesto. Hoje, em um mundo cheio de reboots e remakes de TV, Little House on the Prairie permanece intocada. Ela permanece exatamente como era, calorosa, simples, emocional e real, porque Michael Landon garantiu que assim fosse. Vamos nos afastar dos campos da pradaria e dar uma olhada no que aconteceu com Landon depois que Little House terminou. Como ele desapareceu e como suas lutas pessoais mudaram a maneira como nos lembramos do homem por trás de Walnut Grove. Os últimos dias de Michael Landon, um adeus silencioso. Depois de dar ao mundo anos de amor, esperança e emoção através de Little House on the Prairie, Landon enfrentou um momento muito difícil na vida. Em abril de 1991, ele foi diagnosticado com um tipo muito sério de câncer chamado câncer de pâncreas, e já havia se espalhado para o fígado. Foi um grande choque para muitos porque Michael sempre foi tão cheio de vida, risadas e força. Mas em vez de se esconder do mundo, ele fez algo corajoso. Ele se sentou na televisão nacional e falou abertamente sobre o que estava enfrentando. Ele disse ao mundo que não queria que este fosse o fim. Essas palavras simples tocaram milhões de pessoas. Ele não estava tentando ser um herói. Ele estava simplesmente sendo honesto. Durante seus últimos meses, Michael ficou em casa com sua esposa Cindy e seus filhos. Ele não estava mais atuando, escrevendo ou dirigindo. É apenas uma casa tranquila cheia de amor, família e memórias. Mesmo sentindo dor, Michael ainda sorria, ainda ria e ainda demonstrava amor às pessoas ao seu redor. Amigos disseram que ele permaneceu forte até o fim e que ele nunca perdeu a bondade que o tornou quem ele era. Em 1º de julho de 1991, Michael faleceu com apenas 54 anos de idade. A notícia foi um golpe duro. As pessoas choraram não apenas porque perderam um ator famoso, mas porque sentiram que perderam um pai, um amigo e um guia. No entanto, seu trabalho não se desvaneceu. Pelo contrário, cresceu. Little House on the Prairie tornou-se mais do que um programa. Tornou-se um lembrete do que mais importa. O que há de tão especial neste velho programa da pradaria que ainda toca o coração das pessoas? Por que novas gerações estão assistindo? E como Michael Landon criou algo que o tempo não conseguiu apagar? Legado da pradaria. Como Little House vive? Embora Little House on the Prairie tenha terminado oficialmente em 1984, sua história não desapareceu com os créditos finais, nem com a dinamite que derrubou Walnut Grove. De fato, de muitas maneiras, Little House tornou-se ainda mais poderosa depois que saiu do ar. E essa é a beleza disso. Michael Landon pode ter explodido a cidade para proteger o coração do programa, mas o que ele fez foi criar algo que nunca poderia ser destruído. Um legado enraizado no amor, na simplicidade e na verdade. Depois de todos esses anos, Little House on the Prairie continua a alcançar novos públicos, a emocionar fãs de longa data às lágrimas e a lembrar as pessoas dos tipos de valores que nunca saem de moda. Primeiro, há as reprises. Desde que o programa terminou, Little House tem sido exibido constantemente em canais a cabo, redes familiares e plataformas de streaming. Gerações que nunca o assistiram ao vivo agora se apaixonaram por ele através da Hallmark, UPV e plataformas modernas como Peacock e Amazon Prime. De acordo com a TV Insider e a Parade Magazine, a série ainda atrai milhões de visualizações todos os anos, prova de que suas mensagens de bondade, perseverança e fé permanecem tão relevantes hoje quanto eram nas décadas de 1970 e 80. Little House não era chamativo e não dependia de efeitos especiais, humor da moda ou valor de choque.
Ele fazia as pessoas se sentirem vistas. Ele as fazia chorar. E, acima de tudo, ele as fazia acreditar que, mesmo nos tempos mais sombrios, a bondade ainda poderia vencer. É exatamente isso que o programa continua a fazer. No entanto, o programa não parou apenas na tela. Ele inspirou livros, documentários e até peças de teatro. Os livros originais de Laura Ingalls Wilder, nos quais o programa foi baseado, ainda vendem em todo o mundo. Os fãs levaram seu amor pela série muito além de suas telas de TV, viajando para locais históricos da vida real como Desmet, Dakota do Sul, e participando de festivais de Little House em todos os Estados Unidos. Várias celebridades, incluindo os próprios membros do elenco, falaram sobre como Little House mudou suas vidas. Melissa Gilbert, que interpretou Laura, tornou-se uma autora célebre com suas memórias Back to the Prairie, e agora é uma figura pública. Ela também serviu como presidente do Screen Actors Guild e recentemente abraçou uma vida tranquila e enraizada nas Catskills, longe da agitação de Los Angeles. Em uma entrevista a Southern Living, ela revelou que teve que sair de Los Angeles para voltar ao tipo de vida que Little House representava. Uma vida autêntica, simples e real. Além disso, Karen Grassel, a querida Ma, voltou ao trabalho teatral e revelou em suas memórias sobre os desafios e triunfos nos bastidores. Alison Arngrim, que interpretou a deliciosamente perversa Nellie Olson, escreveu Confessions of a Prairie Bitch e encontrou uma segunda carreira na comédia e na advocacia. Melissa Sue Anderson, que interpretou Mary Ingalls, mudou-se para o Canadá para se concentrar em sua família e publicou suas memórias, The Way I See It. Além disso, o programa ganhou prêmios porque, embora fosse humilde em tom, a indústria notou. Little House on the Prairie foi indicada a 17 Primetime Emmy Awards e ganhou 4, incluindo melhor fotografia e composição musical. Também rendeu 3 indicações ao Globo de Ouro, incluindo melhor série dramática e indicações de atuação, tanto para Michael Landon quanto para Melissa Gilbert. A escrita, a direção e a profunda narrativa emocional de Michael Landon elevaram o programa além de um mero entretenimento familiar, e ele se tornou um marco cultural. É claro que nenhuma conversa sobre Little House está completa sem homenagear o próprio Michael Landon. Após a série, ele criou Highway to Heaven, outro programa emocionalmente rico que se concentrava na cura, bondade e valores morais. Landon tornou-se conhecido não apenas como um ator talentoso, mas como um criador que colocou seu coração em cada história que contava. Seus antigos colegas de elenco ainda falam dele com profundo respeito. Dean Butler, que interpretou Almanzo no programa, uma vez disse à revista People que Landon nunca recebeu o respeito da indústria que merecia durante sua vida. No entanto, seu impacto foi inegável. Em uma era de constantes reboots e reimaginação, Little House permanece intocada. Michael Landon garantiu isso. Ele a encerrou em seus próprios termos para que ninguém pudesse diluir seu significado. E hoje é essa pureza, esse compromisso inabalável com a verdade emocional que mantém o programa vivo. Ele continua a ensinar, a curar e a ressoar. Você acha que explodir Walnut Grove foi a maneira certa de dizer adeus? Ou você gostaria que o programa tivesse terminado de forma diferente? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Se você gostou deste vídeo, clique no próximo vídeo em sua tela.